Olá, hoje é dia 4 de novembro de 2025, é uma terça-feira e com fé em Deus e sob a proteção dele, nós começamos o nosso terceiro episódio do Fala Bené e que assim seja, que é a vontade dele. E o tema principal do nosso terceiro episódio é Legislativo Municipal, é um tema palpitante. Nós vamos falar sobre Legislativo Municipal, ações, projetos e a relação do Executivo, do Legislativo com a sociedade. No caso específico, a sociedade regional e no caso específico, a sociedade de Itabuna, a sociedade, já que esse podcast é gerado diretamente de Itabuna, dos estúdios da TV, Grapiúna TV. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o vereador Manuel Porfírio, um dos vereadores mais votados, ele é do PT, e ele é presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna. Ao vivo, hoje tem sessão da Câmara de Itabuna, ao vivo, direto do plenário Raimundo Lima, sede do Legislativo Itabunense. Manuel Porfírio vai fazer um balanço do trabalho dos 21 vereadores, membros daquela casa, e responder questionamentos de alguns dos nossos internautas. São 21 vereadores, 20 vereadores e uma vereadora. Outro destaque, nós vamos ter daqui a pouquinho também, a gente vai falar sobre a ameaça de chuva na região Cacaueira e o acúmulo de baronesas no rio Cachoeira, rio que corta a cidade de Itabuna. Para falar sobre o assunto, a gente convidou Francisco Sousalino, superintendente de serviços públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Itabuna, ao vivo, direto de qualquer ponto da cidade, às margens do rio Cachoeira. Sousalino vai dizer o que é que a prefeitura vem fazendo. É histórico essa questão das baronesas, desde 1900 e o Baldo Dantas. Essa questão se vem rolando, pelo menos desde 1985, se discute essa questão das baronesas. Uma questão que surgem os técnicos, os ideólogos, os artistas, os agrônomos, e o problema não é resolvido. Eu só vi uma experiência que foi do meu colega da CEPLAC, Agamenon. Agamenon fez um trabalho sobre compostagem na CEPLAC e foi chamado de doido. Ele fez um trabalho muito bonito sobre compostagem, sobre a recuperação, porque baronesa só existe porque o rio está poluído. Isso eu aprendi na CEPLAC com os agrônomos da CEPLAC, meus colegas ceplaquianos, que é uma referência à CEPLAC. Então, a gente vai daqui a pouco ouvir. Ele esteve com o superintendente de Ilhéus, o secretário dessa área de Ilhéus, Cacá Colchões, e eles estão discutindo essa possibilidade, principalmente que tem uma obra no meio, entre Ilhéus e Itabuna, tem uma grande obra, que é a ponte que liga o bairro da Conceição ao centro da cidade, ali perto do hotel, Príncipe Hotel. Ele vai falar também, vai aproveitar a oportunidade e vai fazer um balanço das ações, das principais ações desenvolvidas pela Superintendência de Serviços Públicos do município de Itabuna. Mas agora é a hora de faturar. Vamos faturar e vamos dizer quem são os nossos parceiros, estão chegando e estão chegando mais. Fala Bené, a voz de quem não tem voz é um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, Unidade de Itabuna. Sua opção de curso à distância. Uma modalidade de ensino que facilita a sua rotina e permite o acesso aos estudos com mensalidades que cabem no seu bolso. Fica na Avenida Manuel Chaves, 1795, bairro Jaçanã, em Itabuna. Móveis São Jorge, em Ilhéus. Qualidade que atravessa gerações. Móveis para toda a vida. Desde 1945, construindo o conforto do seu lar. Agende sua visita. Avenida Itabuna, 848, no centro de Ilhéus. Ortobon, da Móveis São Jorge. Franquia Ortobon. Acabe com a insônia com um colchão de qualidade. E qualidade é Ortobon. Durma e comprove. E o melhor preço, Ortobon. Na região, só na Ortobon da Móveis São Jorge. Avenida Cinquentenário, em frente ao Palace Hotel. Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia.
em defesa do meio ambiente e na luta pelos direitos dos trabalhadores da Imasa e da Embasa. MD Tech, tudo em eletrônicos, acessórios e utilidades do lar, na Praça dos Capuchinhos, bairro da Conceição, em Itabuna. E M3 Consultoria e Assessoria em Comunicação e Associativismo. Consultoria e assessoria com qualidade e excelência. Fala Bené, a voz de quem não tem voz, é um oferecimento. Ok, valeu, fala demais. Olha, e está chegando mais, nós temos grandes parceiros, estão chegando agora. Um abraço para o meu querido Rafael e Daniel San, chegando aí, também naquele lado de lá, do Barra Conceição, Barra Góes Calmon. E também Pit Stop Distribuidora de alimentos e de bebidas. Pit Stop na Avenida Félix Mendonça, 142, no bairro da Conceição. Um abraço a Emerson Menezes, funcionário prestativo, muito bom. Genildo e Virgínia Andrade, meus amigos, são uma figura, um atendimento. Que tem o Daniel, o menino, um garoto bonito. Está enchendo de gente assim, o verão vai bombar. E estão chegando mais parceiros, e quanto mais parceiro, melhor, e essa parceria aumenta. Um abraço a todos. Mas tem assunto que, nem assunto todo dia, é assunto bom. A gente vai falar agora sobre Baronesa, o Rio Cachoeira. Todo dia tem essa novela de Baronesa todo ano. É a música do Novo Dia, da Rede Globo Televisão, e as Baronesas. Pode prestar atenção que todo ano tem essa questão da Baronesa. Desde 1900 e Fernando Gomes, no primeiro mandato. Não é desde 1900 e o Baldo Dantas, não. Mas a prefeitura está aí, é o segundo mandato. Eu estou com meu querido amigo Francisco Sousalino, que é superintendente de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de Itabuna. Ele vai falar agora o que é que a prefeitura vem fazendo, já tem discussões, vou antecipar, juntamente com a Prefeitura de Ilhéus, e o Ministério Público também está discutindo, já teve um vereador chegando aí e tentando pegar Baronesa na mão. Como é que está isso aí? Meu querido Sousalino, o que é que a Prefeitura vem fazendo até o momento em relação às Baronesas do Rio Cachoeira? Boa tarde, Bené, boa tarde a todos, né, que nos acompanham nesse programa aí, que você realmente, sempre inovando, você é fera. Bené, deixa eu te falar, na verdade foi uma ação conjunta entre a Prefeitura de Itabuna e a Prefeitura de Ilhéus. A gente teve uma conversa, né, os prefeitos conversaram, e aí passou a demanda para a gente, tanto para mim quanto para a Sônia. Lá foi Cacá Colchão e Fábio, que é o secretário de Meio Ambiente. E aí a gente teve umas reuniões aqui presencial aqui em Itabuna, e a gente olhou, né, que a calha do rio, a gente tem que coletar essas baronesas, né, aqui na calha do rio. Só que ainda não está né, não está ainda em estado para a gente conseguir coletar essas baronesas. Por quê? A calha do rio ainda está muito funda, não tem nenhuma escavadeira, nenhuma máquina que a gente possa como é que eu digo? Acessar essas baronesas para tirar ela do leito do rio, da calha desse rio. Então, assim, só que assim, eu digo, no dia que eu participei da reunião com os prefeitos, eu disse o seguinte: na verdade, não depende só da nossa vontade, da vontade dos prefeitos, da nossa vontade. Já é um grande avanço a gente estar, né, juntos, Itabuna e Ilhéus. Na verdade, são 12 cidades que a gente tinha que estar conosco, junto com essa expectativa, com essa demanda. Então, na verdade, a gente está acionando agora, né, já o parceiro, que é o consórcio, ele vai tomar pé dessa aí, vai tomar pé dessa situação para nos ajudar, as 12 cidades, Itapé, Floresta Azul, Ibicaraí, várias cidades. Eu acho que não é só Itabuna e Ilhéus. Isso aí é uma situação que perdura, você já disse, perdura há muito tempo. Então, assim, a gente vai conseguir tirar 1%, mas já é alguma coisa, né? É muita coisa que tem. Então, depende só da vontade, né? A vontade do prefeito Augusto, da vontade do prefeito Valderico. Depende também da natureza. A gente está mexendo com a natureza, entendeu? Então, assim, hoje a superintendência, a gente já vem mudando só o foco, o que você vai fazer
essa pergunta desde 2021, que a gente vem fazendo esse trabalho de baronesa, né? 21 teve aquela catástrofe que a gente conseguiu minimizar o máximo. Augusto teve a sacada de fazer várias coisas. Então, assim, esses dias eu falei com ele, graças a Deus que isso aconteceu no governo de Augusto, porque tem pessoas competentes para lidar com essa situação. Você já pensou se essa catástrofe fosse em algum governo que já passou aí? A gente estava até hoje com a cidade suja. Eu tenho certeza disso. Itamaraju ficou 90 dias para ser limpa. A gente conseguiu limpar a cidade em 2021 em 15 dias. Então, assim, lógico que ninguém espera isso, ninguém quer isso, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer com que minimizasse, né, os danos, o efeito daquela chuva. Fica preocupada, Souza. Olha, eu gostaria de agradecer porque a cada dia que passa, no nosso podcast, está aumentando a audiência. Muitas pessoas não escrevem, mas apenas assistem. E hoje pela manhã, em função da divulgação desse tema, eu falei para algumas pessoas que o tema seria baronesa, e Ricardo Nunes, José Ricardo Nunes, foi ao São Caetano, e ele me fez uma indagação, porque, na verdade, eu vou explicar, esse programa, esse nosso episódio, essa proposta, é a voz do que não tem voz. As pessoas não têm voz, nem todo dia... Fala, Bené. A voz de quem não tem voz é um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, Unidade de Itabuna. Mick já voltou aí. A voz do que tem voz, nem todo mundo encontra Souza Lino. Então, Souza, a ideia é que nós sejamos assim, o elo entre a sociedade ou não. E ele me perguntou, mas eu não sou autoridade. Aí José Ricardo Nunes, no São Caetano, ele falou, Bené, por que a prefeitura não faz ideia? A ideia de uma ideia lógico, não tem dono, tudo é válido. Por que a prefeitura não pega uma grande rede? Olha que ideia interessante. Uma rede e coloca num bairro Lomanto, ou antes da Ponte do Marabá, ou no São Caetano, depois da Mangabinha, ali naquela região, e coloca uma grande rede, porque Baronesa só existe porque o rio está poluído. Isso não é novidade. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa, né, de Fernando Gomes, não é culpa de Geraldo Simões, é culpa da sociedade, de um modo geral. Não é de agora. Então, fazer uma grande rede de contenção. A partir do momento que as Baronesas vêm se acumulando, fecha, como se fosse uma grande tarrafa. É uma ideia. E você pegar, né, antes, e pegar isso e colocar em um determinado... O nosso querido amigo Agamenon tem um estudo, Souza, que eu acompanhei. Eu trabalhei 36 anos na CEPLAC. É um trabalho de compostagem, de você pegar a baronesa e usar como aquele insumo. Trabalho dele é um trabalho de excelência. Incrível aquele trabalho de Agamenon. É um trabalho de excelência. De excelência. Eu divulguei, nós lutamos tanto. Pegar a baronesa como dinheiro, como os produtores de cacau, alguém dizia que fedia, que não estava com nada, que a CEPLAC estava doida, que a Agamenon era petista, não é? Aquelas conversas que as pessoas tentam atrapalhar, né? Então, Souza, é uma ideia, porque o problema não é a cidade não é sua, né? A cidade não é de Ricardo, a cidade não é de Benedito, a cidade da sociedade é uma ideia para a gente pegar uma grande tela, sei lá, uma tela grande com a malha menor, e você vai pegando detrito também, que também as pessoas itabunenses jogam. Com certeza. Muito. Então, essa é uma ideia para não chegar até. Tem a questão também, essa é a ideia. O que é que você acha dessa ideia? O que se pode fazer? Na uma prevenção, verdade, a gente discutiu isso, inclusive sexta-feira agora, nós discutimos, né? Tivemos aqui com o Cacá mais uma vez, Cacá, que é de Ilhéus, e Fábio. Na verdade, nós montamos uma reuniãozinha e toda sexta-feira a gente discute. Aí eles vêm para cá, né, para ver realmente o problema em loco. A gente teve aqui sexta-feira, inclusive eles trouxeram 2 pescadores experientes lá de Ilhéus, justamente para esses pescadores dar alguma coisa, porque, tipo assim, essas pessoas são muito mais estudiosos nesse assunto do que a gente. O cara tá no rio todo dia, o cara sabe. Aí ele falou, aí ele me perguntou a profundidade, eu chamei um pescador nosso aqui, ele disse, ali dá 1 metro, ali dá 1 metro e tanto. Então, assim, aí qual é a nossa ideia? Eu não sei se vai funcionar, porque tudo é novo, entendeu, Bené? Tudo é novo, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar alguma coisa.
A gente tem que aproveitar essa boa vontade, né? Essa parceria dos dois municípios para tentar alguma coisa. Então, assim, a gente vai tentar fazer com a rede, só que a gente, se de fazer a proteção, a gente vai fazer uma rede de arrasto e vai jogar ela entre aquela Ponte dos Velhacos ali, que é aquela barragemzinha, né? Que é a Ponte dos Velhacos, depois tem a barragemzinha, ali em frente aqui Passon, logo depois ali, e ali tem uma rua ali que o pessoal estava dizendo que era prainha, ficou aquela brincadeirinha ali, né? Então, assim, logo ali, a gente vai jogar ela ali e vai recolher elas ali. Porque, na verdade, isso aí ainda está em estado de, essas baronesas aí, em estado de filhote, como a gente chama. Ela não está ainda no estado adulto. Elas estão ali na flor da lâmina d'água e, na verdade, nem a correnteza consegue levar ela. Ela é manipulada pelo vento. Tanto vai para frente como vai para trás. Então, assim, e aí a gente vai fazer essa rede de arrasto, que na verdade ela ainda não criou o pendão até embaixo. Ela ainda está. Mas só que o grosso da baronesa está lá em cima, está lá ainda na barragem de Itapé. Está lá ainda. E a gente vai depois, com essas fortes chuvas que a gente espera todo ano, não tem jeito, né? A gente sempre sabe que vai ter as fortes chuvas. E aí a gente vai coletar ela na Ponte do Marabá, que é a ponte mais baixa que a gente tem. Então a gente vai coletar isso na Ponte do Marabá também, mas a gente tem que fazer isso, a gente vai tentar com essa rede de arrasto, e, inclusive se você tiver, eu lhe peço aqui ao vivo, se você tiver o telefone de Agamenon, pode passar para mim depois, que eu vou entrar em contato com ele, que nesse dia, sexta-feira, Cacá e Fábio quis até falar com ele, mas eu não tinha o telefone que eu tinha, ele não atendeu. Aí você passa para mim que eu falei justamente sobre esse projeto, para justamente dar início a isso. Eles querem conversar também com o Agamenon, que eu acho uma excelente ideia também, até porque ele tem muita experiência, porque ele já trabalhou nisso no Rio, entendeu? Eu tenho uma cópia desse projeto de Agamenon e, na verdade, nós convidamos também Cacá. Era para conversar com você, o bate-bola, você Sim, e Cacá, pô, e era ver importante. a possibilidade, porque o problema não é você discutir o problema, é você Não, trazer é isso. alternativa. Eu fico satisfeito com isso. E Agamenon é um meu amigo, uma figura que eu tenho muita Não, a gente, na admiração. verdade, assim, eu posso ser sincero muito com você. O governo de Augusto não tem isso. Ah, o cara é direita, o cara é esquerda. A gente pensa em Itabuna. Eu sou igual a você. Eu penso em Itabuna. É bom para Itabuna? Então é bom para a gente. Não ter esse negócio, o cara é direita, o cara é esquerda, o cara votou, não votou. Augusto hoje é prefeito de todos. Então eu estou superintendente, eu tenho que atender a todos, independente de quem votou ou quem não votou. E a gente está falando, Itabuna é muito maior do que isso, entendeu, Bené? Itabuna é muito maior do que isso. Então, se todo mundo pensasse um pouquinho assim, eu acho que a gente estava vivendo muito, muito melhor. Como é que está Itabuna, Mickey? Ó, eu que tirei essa foto no dia de finado. Saí para esparecer. Olha, essa não, essa é anterior. Tem a outra foto. Essa aí. E tem uma outra que parece uma moldura. Que eu tirei. Tem essa outra que também é mais uma. Está aí com você, Mickey? Tem só essas duas? Só essas três? Tem uma outra que eu devia ter. Tá aí guardada. Mas o problema é esse. Olha. Ou seja, essa sua secretaria, Superintendência de Serviço Público, faz o quê? Qual é a função Na verdade, dessa sua a nossa superintendência? função, nós temos três diretorias: limpeza pública, iluminação pública e terraplanagem, né? Que aí abrange terraplanagem, a gente abrange tapa-buraco, a gente abrange limpeza de canais, a gente abrange limpezas de bueiro. Então, a gente faz a manutenção da cidade, a manutenção, entendeu? A superintendência é a manutenção da cidade. Por que Itabuna está tão suja? Itabuna é tão Na mal iluminada? Porque Na Itabuna verdade, respira. não é O que é que não, está não é, não acontecendo é com a nem não é cidade tão toda? suja, porque a cidade limpa não é a cidade que a gente mais limpa, é a cidade que o pessoal mais suja. Mas suja, Na verdade, então assim, a gente está hoje com a Biosanear fazendo coleta diária e mesmo assim você passa onde o compactador acabou de passar. Eu vou lhe dar um exemplo. Princesa Isabel, lá próximo à Praça do São Caetano. O- Ali o compactador passa 3 vezes. Na sua porta passa uma só. Ali passa 3 vezes. Passa de manhã, de tarde e de noite. Mas se você passar lá 10 horas da noite, depois que o compactador passou, tem vários comerciantes que colocam o lixo. O cara não quer o lixo dentro na sua porta. Aí ele coloca mais distante. Então, quer dizer, isso é um problema de consciência, entendeu, Bené? É um problema de consciência. A gente tem 33 caixas coletoras de lixo.
que chama o ponto, né? Aqueles ecopontozinhos, tem o ecoponto e tem essas caixas coletoras. O cara passa de carro, tem mais lixo fora da caixa do que dentro. Então, isso realmente é um problema, não é um problema da prefeitura, não é um problema de Bené, é um problema de cultura. A gente, na verdade, tem que ir conscientizando, conscientizando, até a gente chegar, né, em um patamar que realmente a cidade fique limpa. A gente, quando nós entramos, tinha 138 pontos viciados. Esses pontos que você vai passando, o que é isso aqui, o que é isso aqui, a gente limpa, no mesma hora tá sujo. Eu vou dar exemplo ali na Itaipava, ali atrás do Los Pampas. Ali a gente tinha 45 pontos viciados. A gente baixou para 28. Hoje, se você passar, é um absurdo. Porque depois que botaram o aterro sanitário, que as cidades menores não conseguem pagar o aterro, as pessoas vêm e descartam aqui. Você entendeu? Então, assim, a gente está lutando contra vícios de décadas. Então, a gente não é assim. A gente já fez campanhas educativas, mas é difícil, você entendeu? Mas, com certeza, com fé em Deus, nós vamos conseguir. Já melhorou bastante. A gente já avançou bastante nessa luta aí. Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço a Lázaro, que é o diretor de limpeza pública, é um guerreiro, é diário, essa luta é diária, entendeu? Acorda para limpar e passa. Eu falei, a gente tem que abdicar, porque senão você fica louco. Se você, imagine, você limpa agora, 5 minutos, o cara tá lá com um carro e, entendeu? A gente bota fiscal, o fiscal é agredido, então, assim, é difícil. Entendeu? É uma luta diária. Às vezes as pessoas não sabem, mas é uma luta diária. Isso. Iluminação, a gente já melhorou bastante. Isso aí a gente já avançou 90%. Você vê que a Cinquentenário, Princesa Isabel, a maioria das avenidas, né, as grandes avenidas, estão com 100% de iluminação perfeita. Perfeita, perfeita e bem mais clara. Então, assim, o ideal aí é a gente avançar cada vez mais, entendeu? Outra coisa da superintendência, desde 2021 que você não vê nenhum alagamento. É difícil. É difícil. A Cinquentenário, antigamente, quando chovia, ali próximo àquela padaria ali, próximo à Magazine Luiza, ali, uma antiga Cheia da Sorte, era só formar para chover, ali alagava, né? Então, assim, as pessoas têm que ir também dando uma mão palmatória. A gente está fazendo um serviço de manutenção da cidade, limpeza de boca de lobo, dos canais, isso desde 2021. Isso é uma limpeza preventiva. Souza, olha, eu vou voltar, trazer você aqui para falar Certo. sobre vandalismo. Domingo, repito, dia de finados, eu saí para espairecer. Aquele jardim novo, a praça, Pronto. que é a Praça da Juventude, ali em frente ao hotel de Olhos, do meu querido amigo Henrique, Sim, do Hotel Beira Rio, tá, Beira Rio. o Hospital de Olhos, destruíram tudo, não tem um monumento. Vamos voltar. Vou só dar um toque, a gente volta sobre isso. Que não tem um Pronto. monumento em Itabuna Outra que não coisa seja também, todo delapidado. outra pauta Por que isso? importante que você Uhum. pode abordar também é roubo de fios. A Também. gente, na verdade, o que que a gente faz? Aí não tem quem aguente. A gente fez a JS Pinheiro 3 vezes. Aí E a não tem. guarda está onde? E os Não, homens e mas é mulheres da guarda, guarda, mas cadê? não tem como, a gente coloca, mas aí, vamos supor, é Princesa Isabel, a gente não tem guarda suficiente para monitorar a cidade toda. Inclusive, a gente agradece até o monitoramento da polícia militar, que às vezes, mas aí o cara é o nóia. Aí você vai fazer o que com o nóia? Você prende, o cara falou Souza. Aí, na verdade, a gente tem que entrar com ação com os receptores. O cara que pega o noia e compra o fio, o cara que compra o cobre, o cara que compra, entendeu? O ferro. Isso aí a gente tem que ter uma ação enérgica. Aí eu acho que eu peço compreensão, né, da imprensa, peço colaboração, peço participação da imprensa para a gente começar a coibir essas. Vamos supor, a passarela. Sabe quantas vezes já trocamos a lâmpada da passarela do Conceição? Mais de 50 vezes. Mais de 50, E o Belé. guarda não fica ali por quê, Souza? Não Na frente e fica, no o guarda, fundo, um eles não guarda roubam, passando, a eles não, pera paisana. só, aí o cara É. fica lá, o guarda fica lá, o cara fica lá, o guarda, aí 5 dias não rouba, aí o guarda vai almoçar, ou vai tomar café, ou vai ao banheiro, eles roubam. Então, assim, então é difícil, mas roubam porque tem quem compre, entendeu? Tem quem compra. Ok. Você entendeu, Souza, Bené? na próxima semana a gente retorna aqui
A produção está dizendo que já está nosso tempo esgotou. Então, o tempo não da sua entrevista, mas o tempo nosso aqui do programa, da nossa palestra. A gente vai voltar, Souza. Parabéns pelo seu trabalho, é isso mesmo, você prestando conta. A função do homem público é prestar conta. Nós somos pagos. Com certeza. Essa é a frase do nosso programa. Nós somos pagos para perguntar. O comunicador, o jornalista, o repórter, pago para perguntar. E você, homem público, é pago para prestar conta. Para responder. Para lhe responder e prestar conta. Isso aí, dentro do equilíbrio, de respeito, é por aí. E prestando conta, né? E estou inteiro dispor, qualquer coisa, qualquer dia, você tem meu telefone, você sabe a nossa amizade. Parabéns pelo programa, parabéns mesmo. E tomo qualquer coisa que você queira, pode me ligar que eu lhe respondo imediato. Estou à disposição. Sousalino, tá bom, meu irmão. Ok. Um abraço. Um abraço. Sousalino, um abraço, tudo de bom. Ok. Falou com a gente, foi Sousalino. Sousalino é superintendente da Prefeitura de Itabuna, de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. É um servidor público que está prestando serviço à cidade de Itabuna. E falar servidor público, João Bittencourt, é outra notícia, João Bittencourt, que deixa a Imasa. João Bittencourt é engenheiro florestal ambiental, assume a direção do Serviço de Água, a direção geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Valença, no Baixo Sul. Durante muitos anos, João Bittencourt trabalhou funcionário de carreira, 35 anos, há anos e anos trabalhando, e ele deixou essa semana, e a nomeação foi recebida pelos colegas, e abraço a João pelo trabalho que desenvolveu. Não é Imasa, uma empresa complicada, uma empresa que é patrimônio de Itabuna. Ora, nesse instante, agora pela manhã, o governador Jerônimo está falando sobre medidas de segurança. A notícia do dia é essa. Ele está falando sobre, anunciando medidas de segurança. Está na moda falar de segurança quando tem crime, quando tem chacina, quando tem morte em massa, mas é uma função do governo, é função da sociedade, é função de todas as entidades. Segurança não é questão de polícia. Segurança é uma questão da sociedade organizada. Polícia só funciona quando tem conflito. Só existe polícia quando tem conflito. Uma sociedade que não tem conflito, uma sociedade que vive como um acordo, que respeita as instituições, que respeita o próximo, que é cristão, que é patriota, que é solidário, que é amigo, não tem necessário ter polícia, não precisa ter governo, não precisa ter exército, arma não. E cristão, essa que é a verdade, cristão é incompatível ser cristão e defender a morte do irmão. É incompatível ser cristão e sorrir, gargalhar com a morte violenta de um semelhante, que quer que seja. E quem defende morte de semelhante, quem quer tortura, quem quer apanhar, quem quer matar, quem quer defender traficante, morte de traficante, de bandido, não pode se dizer que é cristão. Não, é incompatível. Não tem uma coisa. Cristão é seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo, Filho legítimo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então é bom a gente ver isto, que as pessoas estão confundindo e é um dever do Estado, é dever da sociedade, a sociedade organizada. Quando a gente defende a morte de alguém, sorrir com a morte de alguém, a gente está perdendo a racionalidade e aí é outro campo, não é mais a novela das 7, é a novela das 9, que é aí que é Dona Cobra, né? É esse como... Vamos a outro assunto, que é o setor de construção civil, está sendo considerado aquecido. Os números são animadores e deve fechar o ano com 250 mil empregos no Brasil e 16 mil, segundo a Associação dos Comerciantes de Material de Construção da Bahia. É uma informação que está sendo bem colocada aí agora e que é bem recebida. Uma outra notícia não muito boa é que está aqui agora no meu... veio de última notícia, que está no blog Pimenta da Muqueca, que morreu mais uma vítima do acidente essa semana, um acidente, tantos acidentes que nós estamos registrando aqui na região Cacaueira. Houve um acidente e a terceira vítima morreu, a segunda vítima de um acidente bárbaro que aconteceu anteontem, essa semana agora, na estrada de Ilhéus Itabuna. É uma situação grave. Eu estou vendo aqui agora, de primeira mão, que no blog do meu amigo David Samuel, dando notícia de que a segunda vítima de uma batida que aconteceu, foi bem divulgado nos jornais, eu não gosto de usar essa expressão rede social, foi divulgada nos jornais,
é a segunda vítima da batida de um caminhão e uma caminhonete na rodovia Ilhéus Itabuna. A equipe do Hospital Costa do Cacau constatou nessa terça-feira a morte cerebral da vítima desse acidente. Envolveu três veículos. Deislene dos Santos Costa, 30 anos, estava num carro Fiat Toro e bateu. E Eric também matou Eric Vinícius dos Santos Caldas, que é neto de Batom, do Bar da Conceição, que eu conheci Eric com 34 anos, ele dirigia a caminhonete, e ele era dono de um lava-jato aqui em Itabuna e morreu no local. E é uma situação, lamento, mas essa notícia que veio de primeira mão no blog do Pimenta da Muqueca, que é dirigido pelo meu querido David Samuel. Olha, daqui a pouco a gente vai falar com o presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna. Já está na linha? E a gente fala que o nosso, o blog do Bené, tem a linha direta, você pode falar é uma produção da M3 Consultoria, e tem a minha produção, a produção da Derivaldo Benedito. Na linha de frente você tem Léo Lopes, que é o design gráfico, web design gráfico, como é o nome? Tem, é tudo isso. Diretor de imagem, de operador de áudio, Mago, Mickey Dantas, assistente de estúdio, minha querida Catarina Andrade, e nós temos muita gente participando, e essa que é a participação do nosso Fala Bené. Você pode acompanhar, ele é transmitido, você está acompanhando agora pelo canal do YouTube Fala Bené, www.youtube.com/Fala Bené. E eu agradeço que está aumentando, muita gente está assistindo, segundo o Léo, está assistindo, mas não está se inscrevendo. Como é o oizinho, né? Como é que é? Dá sinalzinho para crescer. Eu agradeço, muita gente nos ligando. É uma proposta de comunicação que a gente está fazendo com a parceria com Jai Papo Reto, que é notícia. As pessoas estão comentando notícia, mas estão dando notícia, o fato que aflige. E tem muito mais. O nosso querido amigo e irmão Luque Reis está doente, está dodói, e não pôde participar. A gente ia trazer uma informação agora, trazendo direto de Ilhéus com Vanessa, a vice-prefeita de Ilhéus, Vanessa Gedeon, que ia falar sobre afroempreendedorismo feminino, que é o mês da consciência negra, e a gente tem. Mas nós vamos primeiro a uma indagação da semana passada. Nós ouvimos uma indagação de um internauta, José Carlos Azevedo, e ele falou, antes, porém, vamos falar sobre novembro. Ok, isso aconteceu da Rede Globo um dia. Novembro Azul, nós temos a secretária Lívia Mendes, que vai falar sobre Novembro Azul, minha querida secretária de Educação de Itabuna. Olá, minha secretária, como é que vai? Olá, Bené, tudo bem? Parabéns pelo seu programa novo, seu Blogspot. Eu sou a doutora Lívia, secretária de Saúde, e queria, além de parabenizar pelo seu novo programa, falar que nós agora entramos no Novembro Azul, a campanha para conscientização do diabetes, para a saúde do homem também em relação aos exames de próstata, mas principalmente pelo diabetes, que é uma complicação, uma doença que pode trazer complicações sérias a nível de visão, da situação cardiovascular, rins, membros inferiores. Então é uma conscientização que a gente tem que fazer com toda a nossa população em relação à qualidade de vida, alimentação saudável, prática de atividade física, fazer a glicemia para poder identificar o quanto antes se tem um descontrole em relação ao açúcar, a glicemia, para que a gente possa começar a tratar e evite essas sequelas. Então fazer um apelo aí, convidar todos para o mutirão do diabetes. Dia 9 agora a gente tem a pedalada azul, que vai ser também um momento de conscientização em relação à prática de atividade física. E no dia 15 a grande feira de saúde, para poder identificar pacientes diabéticos que não sabem ainda, ou identificar complicações em pacientes que já são diabéticos, para a gente dar um segmento de tratamento na rede. Então, convocamos a todos aí para estarem com a gente no dia 15 de novembro, na Avenida Beira Rio, ali, em frente ao Hospital de Olhos Beira Rio. Ok. A secretária Lívia, sempre prestativa, minha médica, viu? É a irmã de um grande jornalista, grande amigo meu, Nestor. Mas no episódio passado, nós recebemos
uma pergunta, um desabafo sobre 2 temas que é ligado à professora doutora Lívia, que é a questão do posto médico de saúde em Itabuna, mudança de atendimento. E o segundo ponto foi pombo. Eu tenho uma cisma de pombo, eu tive embolia pulmonar, nome e sobrenome, embolia pulmonar com derrame pleural, e eu estudei sobre pulmão, e com meu amigo pneumologista, doutor Laurindo, meu amigo de infância, pombo é rato de asa, é um perigo pombo, porque as fezes do pombo, ela resseca e vira um pó, e esse pó, ao ser aspirado, principalmente por velho e criança, aloja no pulmão. Eu não sou especialista, eu sou vítima de embolia pulmonar. Fui vítima. Vítima não, fui acometido. E eu estudei muito sobre isso. E ele toca nesse assunto. Vamos lá, Zé Carlos, de novo, para a professora Lívia responder. Eu quero saber da doutora Lívia sobre uma questão de pertencimento. Eu sou morador aqui do bairro da Conceição, há 55 anos, da mesma casa. Fui criança sendo atendido no posto de Lavínia Magalhães, me casei, minha esposa fez todo o teste pré-natal, fez tudo lá no Lavínia Magalhães. Nossa filha nasceu, cresceu sendo atendida lá. Ela agora tem um filho dela, fez pré-natal também lá no Lavínia Magalhães. E de uma hora para outra, para minha maior surpresa, eu fui despertencido, me tiraram do meu habitat natural, me colocaram para o bairro São Pedro. Nada contra a comunidade do bairro São Pedro. Mas eu sou morador de Conceição, minha família está aqui desde 1928, a minha família está aqui na Conceição. E de uma hora para outra, me tiraram do meu posto, da minha tranquilidade. É como se eu fosse para uma praia e quando eu voltasse não pudesse mais entrar em minha casa. Eu quero saber a quem pertence essa pergunta, quem vai me responder essa questão de pertencimento, de me tirar do meu habitat. Vou lá no São Pedro, nada contra a comunidade, foi muito bem atendido lá pela comunidade e pelos servidores, mas eu já ouvi a conversa. Essa turma de Conceição está vindo para aqui tomar minha vaga. E isso, mais cedo ou mais tarde, poderá criar uma confusão, que não deixa de ser uma forma de tirar nós do lugar deles. Outra questão também. Aqui no Conceição, no Colégio Lions Clube, a prefeitura fez um trabalho muito bom, uma ferramenta interessante, que é uma creche interessante, isso não resta dúvida. Mas os cuidados mínimos não foram tomados. Se você vier observar, está cheio de fezes de pombo. E todos nós sabemos o mal que faz o fezes de pombo para as crianças novinhas, pulmões ainda se formando. A merenda faz ali, a poeira vai contrair, e se algum pai, alguma mãe, se algum filho ficar doente, talvez seja por essa questão. A quem interessa essa pergunta? A quem pode me responder sobre essa questão? Então, Bené, respondendo a pergunta do senhor do bairro da Conceição, nós fizemos o processo de territorialização, o Ministério da Saúde mudou a lógica de financiamento da atenção primária e mudou a quantidade também que pode ter em cada posto. Então, o mínimo são 3.500 pessoas na unidade, o máximo 4.500. No Lavínia Magalhães, que é o posto referência ali do Conceição, a gente já tinha mais do que 4.500 pacientes, né? E isso não poderia ficar. O Ministério da Saúde não aceita mais. Então tivemos que redistribuir toda a Itabuna, não foi a situação só no bairro da Conceição, mas várias pessoas foram redistribuídas para outras unidades de saúde para que pudéssemos atender esse critério. Se não tivéssemos esse critério, a gente não tinha mais o financiamento da equipe de saúde e seria uma perda muito grande para Itabuna. Então fizemos a redistribuição e pensando nas ruas, né, nas localizações mais próximas do outro bairro. Então as pessoas remanejadas foram aquelas em situação um pouco mais distante da unidade de origem. Elas ficaram, claro que era o posto que elas já tinham costume, enfim, como foi a fala aí desse usuário, mas a gente teve que fazer essas mudanças pelos novos critérios do Ministério da Saúde. Utilizamos aquelas pessoas que moravam mais perto da outra unidade de saúde que precisaria ser realocada. Então, é difícil, eu sei que é uma mudança cultural, muita gente estava acostumada com o seu posto, mas o que a gente espera é uma redistribuição para que tenha um atendimento digno e mais ou menos igualitário entre todas as unidades de saúde, que vão ficar aí entre 3.500 a 4.000 usuários em cada posto. Então, realmente foi uma medida necessária e a gente não pode voltar, porque depende do financiamento do Ministério da Saúde. Obrigada. Lívia Fontes, secretária, esclarecendo a dúvida do internauta. E é assim, ele perguntou, foi voz. Então, é por aí que a gente está tentando estabelecer um elo entre a sociedade e alguém que está querendo ter uma demanda. É justamente isso. E o tema, hoje foi tema, a Câmara de Vereadores teve sessão, Câmara de Vereadores de Itabuna. Está sem áudio no canal. Doutor, sem áudio aqui no canal. Ele não está me ouvindo, o Manuel Porfírio? Não, no seu canal de YouTube. É?
Áudio, não está saindo a sua Ok. fala. Então, ele está dizendo que não tá me ouvindo, Mickey. Não, É, eu estou me ouvindo aqui. tá, exato. E o legislativo, o tema é legislativo e ações, projetos e relação. Então, estamos interagindo aqui com o vereador Manuel Porfírio. E vai falar sobre o assunto é Manuel Porfírio agora. Vereador, segundo mandato, um dos vereadores mais votados de Itabuna, presidente da Câmara de Itabuna. Ele está ao vivo, direto do plenário Raimundo Lima, vereador Raimundo Lima, do Legislativo Itabunense. Manuel Porfírio vai fazer um balanço do trabalho dos 21 vereadores que compõem aquela casa, que integram aquela casa, e responder também questionamentos nossos e também de alguns internautas. Vereador Manuel Porfírio, como é que vai? Seja bem-vindo. Boa tarde, Bené. Boa tarde, espectadores, né, do seu canal. Um prazer estar aqui, né, com você, que é referência no jornalismo baiano, né, e eu estou à sua disposição. Um prazer estar sempre batendo papo com você, com o seu público e principalmente esclarecendo muita coisa, falando para o seu povo. Está em segundo mandato, muito obrigado. Segundo mandato e é presidente do Legislativo. Está completando agora 10 meses à frente da mesa da Câmara. Eu gostaria que o senhor, objetivamente, dissesse 5 projetos de alta relevância que a Câmara de Itabuna discutiu ao longo desse primeiro semestre, desse primeiro e parte do segundo semestre. Olha, Bené, nós temos pautado, como é que eu vou dizer, desenganchar alguns projetos que vinham sendo discutidos por outras gestões. Nós temos um projeto da Câmara Itinerante, que nós estamos agora fazendo primeira ação ou em Itamaracá ou em Mutum. Nós estamos aqui escolhendo, levando a Câmara, para levar a Câmara, que é um projeto histórico que se fala e ninguém tirou do papel até hoje. Nós vamos estar fazendo a primeira edição em Itamaracá ou em Mutum. É simbólico porque nós queremos levar para a zona rural de Itabuna, que tem uma simbologia forte, levar a Câmara para perto do povo. Outra ação importante é a Escola Legislativa. A Escola Legislativa está fazendo um papel muito bom e aproximando as ações da Câmara, a Câmara de Vereadores, da sociedade civil organizada, dos clubes de serviço, do nosso povo. É uma iniciativa brilhante que discute, do ponto de vista, né, da Câmara, levando as nossas ações diretamente para o povo e trazendo o povo para dentro da Câmara. Essas ações, ela nos coloca como uma Câmara que tem um perfil próximo do povo e que suas decisões sejam tomadas balizadas no sentimento comum e coletivo. Então, esses 2 projetos, a priori, são os projetos que são carro-chefe da nossa gestão, né? Nós estaremos nós tivemos um ano muito difícil do ponto de vista do caminhar, né? Mais de 80% da Câmara é nova e nós temos que colocar como base, num processo de condução, a formação dos vereadores e a participação da população. Ok. O senhor tem consciência, lógico, o senhor vem da militância de rua, vem da militância da galera, né? Do dia a dia, pé no chão, que a crítica existe à classe política, de um modo geral, em nível nacional, em nível estadual, e chega a Itabuna. O senhor tem consciência das críticas que o Legislativo Regional, o Legislativo Itabunense, vem recebendo? Como o senhor recebe essas críticas da sociedade? Porque é a sociedade que está justamente contribuindo para o subsídio e o duodécimo da Câmara e o subsídio o duodécimo da Câmara e o subsídio dos vereadores. Como o senhor recebe, na condição de presidente do Legislativo, essas críticas, esse questionamento da população, grande parte da população? Olha, Bené, é muito normal. Primeiro que há uma grande campanha midiática há muitos anos, é cultural no Brasil, demonizar a política e demonizar os parlamentares, o político. Por quê? Eu dizia na estante aos alunos do Colégio Jorge Amado que é importante que a gente tenha a sapiência e sabedoria para discernir o que é a crítica real do que é a crítica do interesse, né? Você pega o Congresso Nacional,
E você vê, né? Eu estava explicando a eles uma coisa interessante. Quando você liga o Jornal Nacional, já tem ali o que se liga mais à política? Corrupção, preguiça e coisas ruins. Por que, Manuel, isso? Porque a grande mídia nacional, a mídia, não tem interesse, geralmente, de levar as pautas boas da política, né? Então, dentro dessa lógica, o que acontece? Por que isso, Manuel? Isso eu já estudei muito sobre isso, já me debrucei sobre isso. Por quê? Porque o que decide a vida do povo é a política. Se a política fosse ruim, os bancos não tinham uma bancada no Congresso Nacional para defender os maiores juros, as maiores taxas de juros do planeta está no Brasil. Se a política fosse ruim, os latifundiários não tinham uma bancada, a bancada da bala no Congresso Nacional para defender os seus interesses. Se a política fosse ruim, grandes conglomerados não tinham sua bancada no Congresso Nacional. Porque quando você faz uma pauta boa, a população se identifica com a política. E se identificando com a política, Bené, o que vai acontecer? Vai ter gente do povo igual Manuel Porfírio, igual ao governador Jerônimo, que é indígena, que é de Aiquara, sendo governador de um estado, igual o presidente Lula, que é um torneiro mecânico de um chão de uma fábrica, fazendo política e fazendo política boa. Porque quando quem tem, igual você me disse aí agora, você é um militante de base, você conhece a realidade, quando você tem gente igual a mim, igual a Lula, igual a Jerônimo, em um cargo de destaque, você tem políticas públicas igual o ProUni, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras, políticas públicas que colocam o filho da doméstica, que colocam o filho do pedreiro, do trabalhador e da trabalhadora no banco de universidade e formam uma nova classe, né, de doutores desse país, como foi nesse país. Quando você tem o filho da liberdade, como Rui Costa, como ministro, né, você tem políticas boas. O Rui é um ministro diferenciado. Quando você tem um encanador industrial igual a Wagner no governo do Estado, você tem pessoas que sabem o que é a dor do povo. Eu costumo sempre dizer, eu não acredito em político que não viveu a dor do povo, que não sabe o que é café com farinha, que não sabe o que é o perrengue de ver o pai e a mãe com dificuldade de pagar uma conta de luz, uma conta de água, que não sabe o perrengue que é o pai e a mãe colocar a comida na mesa. Então, assim, dentro dessa lógica, essa grande campanha que se faz contra a política é para afastar o povo da política. Então, há políticos maus, há políticos maus. Há políticos bons, há políticos bons. Mas há evangélico mau, há evangélico bom. Há espírita mau, há espírita bom. Há candomblezeiro mau, há candomblezeiro bom. Há pessoas... Onde tem gente, tem esses paradoxos. Então, resultado disso, é bom que o povo fique atento. Não é referência, né, vereador? Né, presidente? Isso não é referência, porque tem pessoas que não passaram fome, pessoas que não sentiu fome e que tem ao longo da história, não é? Mas eu gostaria de interromper o senhor, desculpe, porque eu gostaria que o senhor ouvisse já a participação dos nossos internautas. São duas perguntas apenas. São duas pessoas apenas. Oi. Eu não encerrei meu raciocínio. Acabei não encerrando meu raciocínio. Sim, desculpe. E eu perdi o raciocínio aqui. Eu fico muito preocupado na entrevista sem a soldada, porque acabo não esclarecendo para a população. Não está sendo assoldado, não. Nós temos todo o tempo do mundo. Só que o senhor está falando que é um tema que é bom para o senhor, mas o tema para a sociedade seria... Eu gostaria que o senhor ouvisse... Tudo bem, se eu falar, o senhor repete que vem de pobreza, que vem da dificuldade, mas a demanda que tem, presidente, é que a população está reclamando, desculpe, do presidente, é a história, é um prédio que não foi feito, é a reforma que é cara. A população está me conduzindo aqui, me perguntando, vereador Manuel Porfírio, numa boa, nós temos aqui questionando, é o caso, por exemplo, da rachadinha do vereador Dando, o vereador... 3 vereadores discutiram sobre uma vaca, 10 minutos, que o senhor repreendeu. Nós estamos falando aqui de denúncias de diária, por exemplo. Então, a população está dizendo, e eu estou dizendo ao senhor que eu estou sendo porta-voz, numa boa, que o que está acontecendo na minha cidade é que o vereador recebe talvez 16 mil de subsídio, ou de subsídio. A Câmara está valendo, quem mais sabe é o senhor, 20 milhões de reais por ano. Mas a contrapartida não tem. 2, 3, 4, 5 pessoas estão dizendo que está ótimo. Mas a maioria, eu tenho um estudo mostrando que não.
Não é questão de origem do vereador, não é origem de pobreza ou não. Nós estamos falando que tem estamos dizendo a questão do superfaturamento, denúncia de superfaturamento na obra da Câmara de Vereadores, 5 milhões, que não está. Mas isso não é ser amigo, nem ser inimigo de alguém. Eu, na condição de repórter, não sou amigo nem inimigo do senhor, eu tenho um apreço pessoalmente, mas como o senhor como presidente, não, membro da Câmara, não. E a sociedade está dizendo isto, a sociedade está cobrando. Não é razoável que, não, tranquilo, o senhor tem direito para responder, não é razoável que a Câmara de Vereadores compre, alugue, muita gente defende, muitos vereadores, a totalidade defende, que tenha 21 veículos. Não tem cidade na cidade. Primeiro que a cidade está esburacada. E tem uma demanda muito grande, escola fechada, posto médico. Então, eu dizendo isto, eu, Derivaldo Benedito, não estou sendo amigo, nem inimigo, nem adversário. Eu estou sendo um papel de jornalista para mostrar à sociedade. Então, Porfírio, Manuel, essa que é a discussão. O tema é este. Esse que é o foco da discussão, as ações que estão sendo feitas e a demanda que a população, não é de agora, que a população está cobrando. Tem um prédio de um ex-vereador, Rui Machado, que virou não sei o quê. Tem carro que foi destruído pelo ex-vereador Loyola, que ficou por isso mesmo. Tem questões gravíssimas do histórico do Legislativo, e quando alguém diz, é culpa da imprensa e que é adversário. Mas como nós somos independentes, nós dois somos independentes para falar e discutir, é essa que é a análise. Nós somos porta-voz da sociedade. Pode falar. Olha, primeiro o que o senhor falou aí, muita coisa que não corresponde a mim. O senhor tem que chamar para entrevista o Loyola, o senhor tem que chamar Rui Machado, o senhor tem que chamar o você mesmo, Manuel. Pode me chamar de você. Não precisa não. O senhor pode... Olha, eu nunca iria no programa de Faustão, porque eu acho que ele chamava o cara ou a pessoa para entrevistar, ou para falar, e ele falava muito e deixava a pessoa. Às vezes o telespectador quer ouvir a pessoa. E aí, o senhor falou aí, eu cronometrei aqui, o senhor falou quase 5 minutos, e eu estava ali ouvindo. E quando eu fui falar, o senhor me interrompeu. Mas o senhor acredita, infelizmente, o senhor falou aí de Dando Leone, o senhor acredita a Dando Leone, o senhor chama ele para entrevistar, que ele vai lhe explicar. Eu respondo pelo meu mandato. Na época, eu nem presidente era. Aí, a questão da reforma, o senhor chama quem fez a reforma da Câmara, não foi eu. A questão de Rui Machado, a mesma coisa. A questão de Loyola, a mesma coisa. Eu não posso responder pelos outros. Eu estou aqui para falar da nossa gestão, dos 10 meses da nossa gestão, como o senhor começou falando, dos 10 meses da nossa gestão. O senhor falou de estudo aí, o senhor me apresente o estudo, apresente aí o estudo. O senhor falou, olha, tem um estudo que a população, o senhor me apresenta o estudo, tranquilo, quando o senhor apresentar datado, esse estudo datado antes da minha entrevista, porque, veja bem, o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o político não pode ser o Judas da vez, sabe? Porque, às vezes, infelizmente, as pessoas pegam o político por Judas da vez, você vem dar uma entrevista desarmada, você vem falar das suas ações, das suas boas ações, eu comecei a falar das minhas boas ações, e aí relacionar a nossa entrevista a coisas negativas, não fica muito bem. Coisas negativas que eu não tenho nem como responder, sabe? Então, é muito complicado isso, muito constrangedor. Porque eu estou passando aqui... Sabe por quê? Não é vereador. Eu vou deixar o senhor, então, o senhor falar sozinho, eu vou ficar aqui aguardando para não ser mais... Não, não precisa disso não, Manuel Porfírio. Não me chame de senhor. Você me conhece ao longo desse tempo todo. Não precisa chamar de senhor, porque a ironia para a gente não basta. Eu posso chamar o senhor de senhor, pelo que o cargo que você assume. Não me chame de Bené mesmo. Eu vou deixar o senhor falando. Estou sendo muito educado, estou sendo muito tranquilo. Vou deixar o senhor falando. E acho que a gente precisa entender os papéis aqui. O senhor está me entrevistando e eu estou respondendo. Então, assim, mas o senhor, às vezes, oscila para o papel de vai e vem. Não, meu papel é esse mesmo. Só que o senhor esperava outra coisa. Toda hora eu não consigo colocar. Entendeu? Eu quero falar dos 10 mil processos que nós digitalizamos, economizamos 360 mil para a Câmara de Vereadores, sabe? Eu quero falar da questão da Zona Azul, que hoje eu decretei a suspensão e estou preparando o decreto legislativo para que nós possamos... Eu quero falar de coisa boa, eu quero falar de ações boas. Por isso que eu estou dizendo, o senhor falou aí de tanta gente que eu não tenho como responder, mas eu tenho como responder sobre a economia da Câmara. Eu quero falar que a questão das diárias pode puxar lá. É que, parada o ano passado, nós já economizamos
muito, e não passamos do ano passado, nós não passamos do ano passado, do gasto do ano passado. Pode buscar no portal da transparência. Eu quero falar de uma Câmara austera, uma Câmara que já devolveu mais de 2,5 milhões ao Executivo. Eu quero falar de uma Câmara que a transparência baliza a nossa ação. Sabe, nós já devolvemos isso para o Executivo. Sabe, nós devolvemos, lá no meio do ano, nós devolvemos dinheiro para o Executivo. Isso quer dizer austeridade, isso quer dizer que a gente trabalha com transparência, a gente trabalha com economia. Quando nós economizamos, eu não vi destaque, quando nós economizamos mais de 360 mil reais, dinheiro do contribuinte, né, de processo, digitalizando os processos legislativos, sabe? Eu acho que nós precisamos entender só uma coisa, os papéis da política é muito importante. É muito caro para mim sentar numa cadeira dessa, por isso que eu não aceito as pessoas com ilação com relação a outras gestões e chegar numa entrevista e tentar creditar a minha resposta à ação do ex-presidente Rui Machado, à ação do vereador Dano Leone, a reforma da Câmara. Isso eu não posso responder, sabe? Isso fica parecendo que nós temos alguma associação com isso, nós não temos nenhuma associação com isso. Então, eu quero falar da nossa gestão, dos nossos 10 meses de gestão, sabe? Aumenta ao servidor acima da inflação, num momento muito difícil, nós demos ao servidor aumento real, ganho real no salário do servidor, no ticket de alimentação do servidor. Então, eu achei que eu estaria aqui para isso, para falar. Claro, e aí eu tenho que falar para o meu amigo Ederivaldo Benedito, que eu não estou sendo sarcástico de jeito nenhum, lhe tenho uma deferência do tamanho do... Você não sabe o carinho que eu lhe tenho. De verdade, estou lhe falando com muita tranquilidade e quem me conhece sabe que eu não sou. Lhe tenho um carinho do tamanho do mundo, sabe, Bené? Você não é meu parente de sangue, mas é meu parente de afetividade. Então, assim, lhe tenho esse carinho danado, por isso que tenho essa liberdade de dizer assim. Quando eu falo senhor, é porque eu estou aqui como presidente da Câmara, eu estou aqui como um poder, representando um poder, mas quero deixar claro aos telespectadores, a todo mundo, que Bené, para mim, é uma referência. E eu quero falar, isso não é para rasgar seda, eu quero reconhecer, porque veja bem, Bené, o que nós precisamos em Itabuna é reconhecer as pessoas que têm valor nessa terra. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, você é um dos pensadores dessa cidade, você é um dos pensadores progressistas dessa cidade, você pensa em Itabuna para o futuro. Eu sou seu fã, porque com tudo, Bené tem esse jeito dele, peculiar e único dele, que Dona Trindade, mais Mariana, tem que, às vezes, segurar um pouquinho. Ó, Bené, calma, Bené. E Manuel Porfírio e outros amigos, mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui, Bené, fugindo um pouquinho da pauta. Eu tenho obrigação de lhe ouvir, querido. Tenho obrigação, por quê? Porque você estufa o peito para falar, e é verdade. Eu e Augusto precisamos lhe ouvir, porque você tem parte, né, na nossa caminhada, você tem parte importante da nossa caminhada. Mas não pense que eu estou chateado, não, porque Manuel amadureceu muito, Manuel está muito maduro, Manuel está muito tranquilo, eu estou respondendo aqui como um poder, né, da cidade. Deus me deu a honra, junto com vocês que me construíram, junto com vocês que acreditaram, quando ninguém acreditava naquele menino de calçãozinho, de sandália. Por isso que eu gosto de lembrar a minha história, Bené, porque a gente é as raízes que nós temos. E você faz parte das minhas raízes. Então, assim, não leve aqui de jeito nenhum como arrogância minha, quando eu falo o senhor, não leve como sarcasmo, com o senhor, é porque eu não expor ao público a relação pessoal, familiar que eu tenho de ir na sua casa, já fui na sua casa, né? Quando eu era garçom do Codorna, já sentei na sua mesa. Não, em muito tempo. Então, assim, não quero colocar aqui como uma coisa que eu estou chateado. Não. As críticas, elas existem para ser respondida. Eu estou lhe respondendo de forma tranquila. As críticas, elas existem para a construção ou para a observação. Então, eu quero lhe dizer da deferência que lhe tenho, de verdade, não tenho nenhum problema. Itabuna tem um problema em fazer as homenagens às pessoas depois que morrem. Eu gosto de fazer em vida, né? Eu já começo lhe dizendo a sua bênção, porque a bênção aos mais velhos é importante que a gente tenha respeito. Então, assim, zero chateação, de verdade, estou respondendo aqui, não queira
entender que, Manuel, não, Manuel amadureceu, está maduro, é presidente da quinta maior Câmara do Estado da Bahia, tem se preocupado muito com a transparência, sabe? Agora, Bené, eu fico chateado às vezes com a politicagem, sabe? E aí, a politicagem às vezes me tira do trilho, e aí você sabe do que eu estou falando. Porque você sabe o quanto é caro para mim, você sabe o quanto é caro para você que conhece Augusto Castro de menino, de moleque, que conhece Manuel de moleque, que conhece a nossa história. Sabe o quanto é caro, às vezes, a gente ter que responder por coisas que não cabe a gente e que nós não vamos cometer. Eu não posso envergonhar você, porque eu sei que a gente tá um tempo aí mais distante por causa da sua tarefa e da minha tarefa. Mas eu sei que se acontecer algo comigo, com o meu caráter, com as minhas contas na Câmara, você vai chorar. Você vai chorar de tristeza, vai dizer, Manuel é um menino bom, um menino que eu vi crescer, e você vai ser um dos caras que vai me defender. Então, assim, eu digo sempre que eu tenho uma preocupação de não quebrar essa ponte que nós precisamos para o futuro, de mais Manuéis que você defende, que você sempre defendeu. Bené, você foi um dos caras que mais andou no São Pedro na época que nós militávamos com o seu França, com o Rui, com a turma toda. Você comia do mesmo prato que a gente e, às vezes, muitas vezes, quero registrar aqui, levava o que nós comermos, porque nós não tínhamos nem o que comer nem beber. Então, eu quero dizer a você o seguinte, minha deferência máxima a você. Eu tenho que me posicionar firme como presidente, porque é caro para a gente estar numa cadeira dessa e a gente, às vezes, pega pessoas, Bené, sabe? Você sabe disso, Itamuna, que não faz o bom debate. É por causa da cor da pele. É por causa da origem. Não é por simplesmente porque não pode dar certo nossa gestão, a gestão. Nós fizemos reeleição, eu sou o vereador mais votado da história de Itabuna, e eu faço uma reflexão geral. E aí eu quero lhe dizer, né? Nós, né, eu fui o vereador mais votado da história de Itabuna, ele o prefeito reeleito da nossa cidade. Primeiro. Isso saiu do Pedro Jerônimo de São Pedro, aquela região ali da periferia. O deputado Pancadinha, será que o deputado Pancadinha só fez coisa ruim? Saiu ali do São Pedro. Então, hoje, as três maiores autoridades da cidade, o único deputado que nós temos, o prefeito e o presidente da Câmara, saiu da mesma origem. E isso é caro para a gente. Então, fazer esse debate, no geral, muito me deixa feliz. Mas eu quero aqui, Bené, dizer, parabenizar pelo seu novo projeto, parabenizar pelo canal. Estou sempre à disposição, de verdade, sua, sabe? Ontem você me ligou, fiquei de retornar, acabei não retornando, porque eu estava numa agenda muito apertada, mas André, assim que chegou o nosso assessor de comunicação com essa entrevista, eu fiz questão de parar a minha agenda para estar aqui com você, porque eu sei que esse projeto vai dar certo, eu sei que esse projeto é promissor, e eu quero lhe dizer que eu tenho orgulho de ser um dos primeiros entrevistados desse projeto. E lhe agradecer de coração a sua recepção, não agora, mas a sua recepção para a vida. Manuel Carlos de Jesus Porfírio, eu fiquei surpreso com a sua reação. Eu gostaria de dizer que eu conheço Manuel Porfírio, confirma aí, Manuel Porfírio tinha 8 anos de idade, é isso? Exatamente. Manuel Porfírio, eu e Dona Trindade, você falou Trindade, e você, né? O Manuel Porfírio falava na militância partidária e Manuel queria falar. Chorava. Manuel subia, botava Manuel no colo e eu, ao longo desses anos, eu gostaria de dizer que esse crescimento, você colocar minha filha no colo, você ser receptável, o carinho que Dona Trindade, que você falou, tem por você, pela história, pelo vereador, pelo cidadão Manuel Porfírio, pela história, porque, na verdade, o que eu estou falando não é com o Manuel Porfírio, aquele garoto magrinho, simpático, tal, do sítio do Menor, da família dele, do bairro Antigo e do bairro São Pedro. Esse garoto que chega a ser prefeito, chega a ser vereador mais votado, militante do Partido dos Trabalhadores, assessor de coisa, barrado em alguns lugares, em alguns restaurantes. Aí, esse cidadão está em meu coração como cidadão. Mas que eu estou entrevistando é Manuel Porfírio, presidente da Câmara.
Não é o Manel Confiro, o presidente da Câmara que tem que ouvir o que nós estamos falando. Nada de personal. Aí eu achei, quando você falou, até Mickey aqui falou, e as meninas estão aqui na produção, no bastidor. Uma vez, deixa eu contar a história. Uma vez, Bené me convidou, abriu a porta para mim do GAC. E lá, eu não fui bem recepcionado. E Bené foi um leão para me defender, sabe? Aquilo eu levo para a vida. Nunca vou desrespeitar aqueles que me desrespeitaram. Aquele ali eu risquei no chão e o vento levou. Mas o que ficou, Bené, foi a sua solidariedade, o seu companheirismo e a sua irmandade. Eu te agradeço de coração o ser humano que você é. Quem lhe conhece sabe o ser humano que você é, Bené. E aí, acaba que a gente foge da institucionalidade. Quando eu falo, senhor, a gente foge da institucionalidade pelo coração. Eu lhe agradeço muito, sou muito grato a Deus, Bené, por sua vida e por sua amizade. Tenho certeza disso, meu velho. Aquilo, né? Estou segurando aqui para não chorar, mas Deus lhe abençoe, viu? Olha, calma, que não terminou a entrevista, não. Você vai ouvir agora mais um comentário, o último, da vereadora, ex-vereadora, professora, Anaurina Smith Lima. Ela tem uma indagação a fazer ao senhor e ela faz uma análise. Você vai ouvir junto com a gente. Vai lá, por favor. Vamos lá. Bené, parabéns pelo seu podcast. Eu não sou itabunense, né? Mas amo esta cidade. Cidade que tem quase 200 mil habitantes, muitos problemas graves ligados ao desemprego e à fome, à falta de médicos nos postos e remédios também, escolas fechadas, ruas esburacadas e mal iluminadas, comércio em crise, trânsito caótico, perturbação do sossego alheio, que é demais. Quero saber do presidente da Câmara porque os vereadores eles ganham para solucionar esses problemas, né? E são tão alheios a estas questões que é de interesse geral, interesse de toda a população, né? Vocês sabem, eu sou Sueli, né? Funcionária pública do Estado aposentada, né? Dei formação em pedagogia e sou agricultora. Responda a ela, daqui a pouco a professora fala. Sueli não apareceu o nome dela, é uma figura itabunense que a câmera está mal posicionada, você percebeu, né? Mas o som e responda, presidente Mané Porfírio. Acaba de ser líder de geração de emprego esse mês no sul da Bahia, certo? Com geração no comércio de emprego, no comércio de 211, 403 empregos, 211 no comércio. Então, essa crise, ela não está muito batendo. Porque, na realidade, é isso que nós precisamos entender. O que é que a gente tem de caro? A gente tem de caro a nossa cidade. A gente precisa levantar a autoestima da nossa cidade. Nós acabamos de bater... No sul da Bahia, nós acabamos de ser a cidade que mais gerou emprego. 2 milhões e tanto a população do sul da Bahia. 2 milhões, eu não vou lembrar a fração. Mas nós acabamos de bater esse recorde na região de geração de emprego. Sabe, eu acho que Itabuna precisa só entender que a nossa cidade é a nossa cidade. Nós só resolveremos os problemas da nossa cidade quando nós aprendermos a ser coletivo. Nós só resolveremos os problemas da nossa cidade quando nós aprendermos a ser pessoas que trabalhem unidos, juntos. A eleição foi superada há 1 ano, nós terminamos as eleições. Então, agora, nós precisamos debater um projeto de cidade. O que a Câmara está fazendo, Bené, é debater um projeto de cidade, um projeto que exalte as qualidades da Itabuna. Nós precisamos despoluir o Rio Cachoeira. Nós tínhamos um problema muito grave no transporte que o prefeito Augusto Castro resolveu, que foi histórico e crônico esse problema do transporte. Em um momento em que o transporte coletivo no Brasil colapsou. Nós temos ônibus hoje com Wi-Fi, ar-condicionado. Claro, aí depois do Wi-Fi e do ar-condicionado, aí tem o atraso no ônibus. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos entender que nós estamos agora para entregar a Feira do São Caetano. Hoje mesmo falei com o prefeito Augusto Castro, falei com a Condé, nós vamos entregar a Feira do São Caetano. Nós temos aí a Feira da Califórnia sendo revitalizada, mas foram anos e anos e anos e anos a feira abandonada, essas feiras abandonadas. Nós temos agora chegando a central de distribuição da Avatim Itabuna, que vai gerar mais emprego. Nós perdíamos para Ilhéus a maioria dos atacadões nas outras gestões. Hoje nós temos
vários atacadões, inclusive no São Caetano, que ninguém tinha colocado, sabe? O atacarejo no São Caetano, o atacarejo na entrada de Itabuna, no solo itabunense, que vai gerar imposto para a nossa cidade, o pagamento do imposto para a nossa cidade, geração de emprego e renda para a nossa cidade. Porque a maioria que trabalha no atacadão ali no território de Ilhéus sai de Itabuna, mas existe emprego em Ilhéus. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver um novo momento. Para viver um novo momento, nós precisamos se desprender das nossas vaidades, dos nossos lados políticos, para que a gente possa entender a cidade coletiva que nós precisamos viver. Nós precisamos despoluir o Rio Cachoeira, Bené, fazer um grande debate que você faz a vida toda com a ONG Acari. Nós precisamos levar mais comida para a mesa do nosso povo, que é o que você traz o debate, a baila, o tempo todo. Nós precisamos discutir os gargalos da nossa cidade. Qual é o vetor de crescimento? Itabuna vai ter viaduto, Itabuna vai ter ponte, Itabuna tem hoje as avenidas bonitas, as avenidas melhores. Mas isso só vale se tiver dignidade para o nosso povo, se tiver comida na mesa do nosso povo, se nós debatermos a política social com seriedade, com honestidade. E, sobretudo, não se pode tratar a política como se fosse o Vasco e o Flamengo, o Bahia ou o Vitória. A política, quem ganhou, tem que governar com o apoio amplo da população, porque quando isso acontece, a cidade cresce. Hoje, Itabuna tem coisas que não tinha. Nós pegamos uma cidade feia, uma cidade muito ruim. Será que Fernando Gomes não fez nada? Fez alguma coisa. Será que Azevedo não fez? Fez. Será que outro gestor não fez? Mas caiu no colo do prefeito Augusto Castro, de Manuel Porfírio, de todos nós, deixar a nossa cidade preparada para o futuro. E agora nós precisamos descobrir qual é a região que vai crescer Itabuna. Nós precisamos de mais galpões, nós precisamos de construir nós precisamos de construir estruturas para que receba a empresa. Nós temos aqui o gasoduto, nós passar por dentro da nossa cidade. Nós temos também a barragem do Rio Colônia, que nós precisamos preparar a nossa cidade. Isso são dois atrativos. Em 2004, eu lembro que nós perdemos a fábrica da Coca-Cola porque não tinha água em Itabuna, não tinha perspectiva de ter água suficiente para a fábrica da Coca-Cola se instalar em Itabuna. Hoje tem o gás natural, hoje tem água. Hoje Itabuna, você pegar hoje o Itapedro, é referência nacional. Hoje, se você pegar ali no Banco Raso, nós vamos ter ali as casas que estão sem alugar, batendo recorde de aluguel, os hotéis cheios. Nós temos aí também uma política social que referencia todo esse crescimento. Então, nós precisamos olhar para o que é bom. As críticas, como lhe disse, são normais, eu vou responder como presidente. Agora, nós precisamos de itabunenses iguais a você, iguais a Ronaldão, que aposta na nossa cidade. As críticas que Ronaldão faz, que Derivaldo Benedito faz e outras pessoas, são críticas de apaixonado por Itabuna. E aí, como você é um flamenguista roxo que eu conheço, né? Não basta só vestir a camisa do Flamengo, tem que ter a carteirinha de torcedor. Itabuna precisa de muita gente com essa carteirinha que você tem, que Ronaldão tem. Somos sócios do Flamengo, viu? Nós somos sócios. A Maria da Trindade que é. A Mariana que é. Olha, as críticas são nada de pessoal, né? Não deve ter crítica. A crítica é pontual e nós somos dialéticos. Eu gostaria que você ouvisse, nós estamos já estourando o tempo, quase estourando, que você nós ouvíssemos um depoimento, uma análise da ex-vereadora e ex-secretária de Educação, Anorina Smith. Ela fez uma análise, nós a procuramos também João Otávio, outras pessoas. Ouça o que ela está dizendo. Olá, professora. Boa tarde, Benedito. Boa tarde, população. Boa tarde, vereadores. É muito importante esse seu questionamento, Benedito, porque a Câmara de Vereadores é um órgão público histórico e que já teve vários mandatos, várias legislaturas, com muitas pessoas que assumiram o cargo de vereador, né? Que já passaram por essa casa e deram suas contribuições historicamente. E, atualmente, nos períodos mais recentes, a gente vê que essa atuação da Câmara, ela modificou muito. Há uma atuação muito pequena em relação
ao papel do legislativo, né? Porque o papel do legislativo é para legislar leis, interpretar as leis, né? E também fazer a fiscalização do executivo. E a gente, infelizmente, percebe que de uns anos para cá, essa situação não tem sido assumida pelos vereadores. A grande maioria, né? Há uma pequena minoria, sim, mas a grande maioria há um interesse mais ligado ao executivo e faz o que o executivo manda. A verdade é essa. Então, é uma situação muito triste a gente perceber hoje na comunidade itabunense essa avaliação, né, de que há um legislativo onde foi mudado o número de vereadores, até ampliou esse número de vereadores, mas para o interesse da população é uma minoria que defende essa defesa da população. O que é defendido na Câmara de Vereadores hoje, a grande maioria, é dos projetos do Executivo, a aliança que tem desse Legislativo sem independência com o Executivo. Não é que você tenha que brigar com o Executivo, eu já fui vereadora também e sei como funciona a casa, né? Você pode ter independência e pode ter uma posição firme com relação ao processo de fiscalização. E é isso que está faltando em Itabuna. Então, a gente vê muitas notícias ruins, né, e que precisam de uma apuração muito forte, ou pelo Ministério Público, ou pela própria população mesmo, né, a respeito de determinadas situações. Eu vejo, por exemplo, a questão da educação capengando em muitos aspectos e eu não vejo uma atuação eficiente da Câmara de Vereadores com relação a essa questão. E olha que é um setor que tem recursos enviados pelo governo federal, né? Tem recursos próprios também, e a gente percebe uma falta de interação dessa Câmara, né, com os problemas da cidade. Aí eu gostaria que o nosso presidente, Manuel Porfírio, explicasse um pouco sobre isso. Como é que anda o orçamento dos setores, das secretarias, os planos municipais, porque cada secretaria tem um plano, por exemplo, a educação, tem um plano municipal de educação. Esse plano é realmente trabalhado dentro da Câmara de Vereadores? Ele é questionado, ele é acompanhado? Eu não vejo isso, entendeu? Então, de todos os setores, cada secretaria tem seu planejamento, tem seu orçamento, mas o orçamento fica no papel. Aquilo que está previsto nunca é cumprido efetivamente, né? Então, eu gostaria que o nosso presidente se posicionasse um pouco sobre isso, sobre a independência do Legislativo e essa ligação quase que espúria, né, do Legislativo com o Executivo muito fortemente e que deixa transparecer para a comunidade. Eles... Opa, agora vai. Ok. Vamos lá? Oi, pronto. Pode falar, vereador. Isso é vereador. Eu tenho uma Norina. Não está aparecendo o vereador, não, tá? Pode falar. Agora sim. Pois não, vereador. Pois não, presidente. Pode falar. É isso, a grande política, Norina é política, né? Tem lado partidário, tá? E isso é incrível, porque às vezes polui a avaliação da pessoa quando a gente tem lado político. Eu conheci a professora Norina no sítio do Menor, não foi no sítio do Menor, como presidente do sítio do Menor, sabe? E assim, essa atuação que ela fala pequena da Câmara, é ela que foi... A discussão da morte do professor Josué Brandão foi com ela, Belé? Porque a discussão lá que ele passou mal no plenário, parece
A coisa mais normal do mundo é discussão, inclusive, né, aquela discussão fatídica que levou à morte do professor Josué Brandão, uma figura ilustre da educação da nossa cidade, parece que passou mal. Você é conhecedor da história da cidade, parece que então é normal, né? Você vê como é que é as coisas. Quando é para você atirar a pedra, quando você levar a pedra. Quando você está exercendo o papel, quando você não está exercendo o papel. Então, assim, dizer à professora que essa questão quase espúria não existe, né? Eu dialogava muito com o esposo dela, que era secretário de Agricultura do governo do prefeito Augusto Castro, né? Passou 4 anos como secretário, parece que não estão mais na cidade, está em Serra Grande. Eu dialogava muito como vereador com o esposo dela, que era, né, secretário do prefeito Augusto Castro. Então, a professora conhece muito bem os meandros do governo, né? Porque teve essa participação no governo, inclusive no PSB, né? Ali que tinha 2 vereadores, era um vereador, Adão Lima, e tinha mais algum, não. Grande Adão, companheiro Adão, né? Participavam do governo fortemente, inclusive eu mesmo defendi diversos projetos na Câmara, né, da Agricultura, né, que quando o esposo dela era secretário de Agricultura do governo Augusto Castro, né? Isso é importante salientar, porque assim, o que é espúrio, o que não é espúrio? É bom deixar claro que as pessoas precisam ter responsabilidade quando falam, né? O esposo dela, por exemplo, foi secretário de Agricultura e eu nunca tratei numa relação dessa, assim, de subserviência. Pelo contrário, um grande secretário de Agricultura, Moacir Smith Lima, gente da melhor qualidade, foi um grande secretário de Agricultura que ajudou a cidade a crescer e com o apoio da Câmara, né? Com o apoio da Câmara o tempo todo ali, inclusive, assim, tivemos intervenções importantes no governo do Estado, com o secretário Osni, né? E veja, né, o que é as coisas, né? A gente precisa entender, né, aquilo que eu vinha falando há pouco, né? Entender a narrativa de cada um é importante para a gente avaliar na política. Porque, veja, né, a turma, quando participava do governo, né, era bom demais. Agora, não sei como é que está isso, não sei como é que está a relação partidária, vem para cá dizer que uma relação quase espúria, esse negócio, pega mal porque, né, aí pede investigação do Ministério Público, a pessoa mesmo pode estar no Ministério Público com a denúncia, se tem alguma coisa espúria. É isso que eu digo, Bené, é caro. A professora Ana Lena é uma acadêmica. Eu estou me formando agora no final do ano como cientista político, sabe? Para dizer às pessoas que... Porque Itabuna, Bené conhece isso muito bem. Itabuna tem os iluminados, né? Os iluminadão. Eu estou me formando, pegando um diplomazinho de cientista político para poder debater com esse povo. Porque é isso. Um bom debate nós fazemos como assim, né? Enquanto ao plenário, essa questão de a Câmara se apequenar, toda a Câmara tem sua particularidade. Toda a Câmara. Olha, o cidadão vota em você no domingo, na segunda-feira já está arrependido. Na segunda, nem começou a gestão. Ah, o Benedito foi com a camisa vermelha, azul, rosa, para o programa de TV, já não gostei. Falou isso, já não gostei. As particularidades da política. Agora que a gente tem que ter a responsabilidade com a cidade, e acabei de falar isso. Se juntar, quando o Moacir foi secretário, que é esposo da professora de Agricultura, eu sempre dei meu apoio, sempre tive ali como vereador, e nunca tive uma relação espúria como assim, sabe? Nunca pedi um favorzinho aqui, outro favorzinho ali. Nunca pode perguntar a ele. Agora, sobre o desenvolvimento da cidade, nós precisamos debater as coisas que são muito importantes para a cidade. Nós precisamos debater, né, o viaduto do São Caetano, a nova ponte, né, ali do Conceição. Nós precisamos debater, né, o que está chegando na cidade, as novidades da cidade. Bené, tem muito problema? Tem. Mas Itabuna vem de uma polarização de 30, 40 anos, Bené, me lembra aí. Foi uma polarização de 30 ou foi 40 anos? 30 anos, não foi? 30 anos, essa polarização de 2 pessoas alternando no poder, foi muitos anos. 30 anos, 30 anos de polarização. Então, isso advém dos problemas da polarização. Quando tem polarização, é sempre assim. Então, nós precisamos enxergar Itabuna para o futuro, nós precisamos enxergar Itabuna para frente. Nós precisamos enxergar Itabuna como a terra de Jorge Amado. A terra de Jorge Amado pode ser Ilhéus, mas tem que ser Itabuna também, que foi aqui onde ele nasceu. A terra de Ciro de Matos, a terra de diversos... Eu descobri hoje, Bené, eu ganhei um livro bacana, está aqui o livro, e descobri nesse livro a história de Itabuna, do escritor Clóvis Silveira Góes Júnior, que a primeira senadora do Brasil morava em Itabuna. Você sabia disso?
Você sabia disso, né? Sim. Morava em Raquel de Itabuna. Queiroz morou em Itabuna, Eugênio Miquiles morou em Itabuna. A história de Itabuna a gente conhece, a gente conhece. A gente Então, conhece a assim, história. nós precisamos entender que a autoestima da nossa cidade custa caro. Nós precisamos Presidente, levar Itabuna para um patamar jamais visto. Sabe por quê? Porque é aqui que sua neta, que Maria Flor, vive. É aqui que Marianinha vive. É aqui que você vive, que Dona Trindade vive. É aqui que a gente cria nossos filhos, nossos netos. É aqui que a gente gosta de estar. Então, nós precisamos unir esforços para que nós possamos estar juntos, construindo a cidade cada vez melhor. O azul, o vermelho, o branco, a gente junta e forma a bandeira de Itabuna e do progresso da nossa cidade, Bené. presidente, o senhor fez referência, eu deixei o senhor falar, você falar, Manuel Porfírio, em relação lamentável, foi em 1989, eu estava na TV Santa Cruz como editor da TV, quando houve uma movimentação, um fato, uma manifestação na Câmara de Vereadores, e ele sofreu um infarto. Ele, o Josué Brandão, sofreu um infarto, e foi uma manifestação de professores. Mas a professora Norina Smith Lima, que foi secretária do município de Itabuna, foi vereadora, foi presidente, tem uma história na cidade, né? Assessora da Câmara, foi da APLB, foi da Associação dos Professores, lutou muito e vem lutando. Agora, ela fez uma análise técnica de tudo que ela falou. O senhor aproveita o quê aí? Olha, Bené, eu tenho dificuldade de Você analisar. falou, agora de positivo, que ele tem. Não é que não possa dar opinião, mas quem tem partido político, quem tem lado político, né, sempre vai ter uma opinião tendenciosa, e eu sou muito sincero nisso, sabe? Eu respeito a professora Norina como pessoa que construiu uma parte importante da educação em Itabuna, mas esse desastre todo parece que a gente não está vivendo em Itabuna, porque nós tivemos tempos, inclusive em governos que a professora participou, que não estava tão legal a cidade. Se nós pegamos essa herança, é porque alguém deixou essa herança, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente reverbera, porque, veja, se eu estou tanto tempo na política, fui secretário, vereador, fui tanta coisa assim, eu deixei alguma herança. E nós recebemos uma herança que não foi tão boa, nós recebemos as escolas sem funcionar, nós recebemos os postos de saúde, o posto do Caneco, por exemplo, com casa de cupim. Eu não gosto de olhar para o retrovisor, mas se é para falar do que houve, nós precisamos entender que nós pegamos uma cidade totalmente deteriorada, totalmente falida, do ponto de vista de cidade. Nós pegamos uma cidade onde não tinha brilho a cidade, nós pegamos uma cidade com autoestima baixa. E nós herdamos isso de alguém, sabe? Eu, como digo uma coisa, na agricultura, o esposo da professora, do Moacir, fez um grande trabalho. Agora, essa questão de relação espúria, que pode ser levar o caos, começar a construir uma narrativa que eu não aceito muito, porque eu já disse aqui que é muito caro estar sentado nessa cadeira, para mim, do ponto de vista de um filho de uma lavadeira, de um pedreiro, chegar até aqui. Então, para mim, aceitar qualquer pessoa que se ache que pode falar, pode colocar as coisas sem nenhuma repercussão, eu quero que as pessoas vão ao Ministério Público, eu quero que as pessoas vá aos órgãos de controle que fiscalize, que provoque a fiscalização se não estiver havendo. Enquanto a gestão executiva, esse presidente não vai atrapalhar de jeito nenhum o crescimento da cidade, nem os projetos. Não, peraí, rapaz, que relação é essa se hoje eu mandei suspender a Zona Azul? Que subserviência é essa? Se hoje eu, numa canetada só, mandei suspender a Zona Azul para se adequar. Mas é isso, as pessoas só falam daquilo que interessa. Às vezes a gente tem uma mágoa no coração que a gente quer expressar em opinião. E eu procuro ser imparcial, Bené. Você vê que eu estava ali respondendo como presidente da Câmara. De repente, com a sua fala, eu tive que expor para a população a nossa relação de amizade e de companheirismo há muitos anos. Por quê? Porque tem um sentimento, para você não sair daqui com o sentimento que nós dois somos adversários, ou que nós temos algum problema. Jamais, né? Você me dá alguns cascudos às vezes, porque tem carinho comigo. Cascudo Manuel Porfírio, volta pro trilho. Aí eu aceito, porque eu sei que é gostar. Aí a gente do ser humano fica murmurando, não sei o quê, tá? Mas, Bené, é isso que a gente tem que entender na nossa cidade. Nós só vamos prosperar quando nós tirarmos as opiniões políticas. Você falou, viu?
Tá vendo? E falou bem. Olha, é a função da gente, eu repito, é uma função nossa perguntar, nada de cunho pessoal, não, a gente não se envolve em questão pessoal nenhuma ao longo dessa atividade nossa profissional, é dizer. Agora, mais uma pergunta, a última pergunta nossa, e tem uma observação do pessoal da Cari. O senhor fez uma referência à Cari, o pessoal quer falar com o senhor aqui rapidamente. A pergunta é o seguinte, professor, doutor Manuel Porfírio, presidente Manuel Porfírio, o senhor vai realmente conseguir esses carros? Esses veículos, mesmo a população dizendo que não quer os veículos, que não quer que a grande parcela da comunidade, viu? Eu estou dizendo isso. O senhor é pago para responder, eu sou pago para perguntar. A pergunta é essa, vereador Manuel Porfírio. A sociedade não quer carro, não quer que a comunidade, talvez não diga, com medo, por temor, por conveniência, algum motivo. Não é? Mas o Cazuza está certo. A mentira sincera me interessa. É muito melhor alguém questionar, sem ódio, sem rancor, sem ofensa, e dizer, eu, Derivaldo Medina Cidadão, eu sou contra o veículo. Eu sou contra a Câmara contratar veículo. Eu não estou induzindo a sociedade. Eu acho que 4 veículos seriam suficientes. O vereador Manuel Porfírio concorda, ou quer que sejam 20 veículos. Mas outras pessoas também não. Só que as pessoas não dizem. E eu estou dizendo publicamente, mas não estou dizendo com isso que eu estou fazendo campanha contra a Câmara, ofendendo vereadores. Eu tenho amigos na Câmara de Vereadores, amigos como cidadão, e tenho pessoas vereadores que admiro, que representam a minha cidade. O senhor vai insistir com esse veículo? Bené, deixa eu lhe falar. Eu tenho um projeto de gestão. Vamos lá. Por que ninguém questiona os deputados estaduais? Aí deixa eu lhe falar, porque, veja, eu tenho um orçamento para isso. Eu tenho um orçamento, e esse orçamento não pode ser usado para outra coisa. É isso, pode procurar lá no regimento da casa. Então, assim, por que eu não critico os deputados estaduais? Cada um tem um carro para o exercício da função de parlamentar. Os deputados federais a mesma coisa, os senadores a mesma coisa. Gente, eu quero dizer aqui que eu não estou onerando, eu não estou criando orçamento para isso. Esse orçamento já existe, sabe? Com tudo isso, eu já devolvi mais de 2 milhões e 500 ao executivo. Isso quer dizer que nós economizamos mais de 2 milhões e 500. Então, assim, eu tenho um projeto de gestão. Porque, veja bem, o vereador tem que ir logo, o vereador tem que quebrar a barreira das paredes da Câmara, sabe? E não pode ter nenhuma justificativa para isso. Sabe, Bené? Geralmente os vereadores moram em comunidade. E essas comunidades precisam entender uma coisa. O exercício parlamentar, ele exige uma estrutura. É a mesma coisa de eu ter o orçamento para os assessores e não disponibilizar os assessores. Não adianta eu dizer que devolvi uma fortuna para o executivo, que economizei, e precariedade no exercício do mandato. Então, eu quero deixar claro aqui que nós temos um orçamento igual à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e todas as assembleias dos 27 estados da federação. Nós temos um orçamento disponível para isso igual à Câmara Federal. Eu não estou pegando, porque a narrativa que foi criada, parece que eu estou pegando um novo orçamento, que eu estou aumentando a despesa do povo, do nosso povo, que através do executivo, que o dinheiro advém dos impostos do nosso povo, parece que eu estou aumentando isso. E eu não estou, gente, eu estou colocando aqui muito claro, que já existe a predisposição disso são alguns pré-requisitos para cumprir o mandato. Então, assim, eu não estou aqui dizendo que, não, o Manuel está aqui pegando. Então, é isso. Poxa, é muito difícil entender isso, porque, veja bem, eu não estou onerando a folha da Câmara. Não estou. Já devolvi dinheiro para o Executivo. Mas, assim, a devolução do dinheiro, ninguém foi no diário oficial olhar, não, quando eu devolvi. Mas a questão das licitações da Câmara, que é normal, que eu entendo, muito transparente, foi colocado aí essa polêmica. Mas por que, Manuel? Porque já dizia o velho João Bicudo, a política em Itabuna
Uns querem ficar e outros querem entrar, infelizmente. E quem quer entrar tem que achar defeito. E quem não quer sair tem que se defender. Infelizmente, se resume a João Bicudo essa questão, Bené. Porque é isso. Como é que eu falo para o povo, a narrativa do povo? Quem é que fala para o povo? É quem quer entrar. E eu, que não quero sair, vou me defender. Fala Manuel Porfírio, não fala bem. O senhor falou, tá vendo? Olha, esgotou o tempo regulamentar, como dizia o narrador esportivo, mas nós deixamos aqui, professor Manuel Porfírio, cientista político, gostei. É, é, Nós temos duas observações a fazer. O pessoal da Acari, da ONG Acari, estava acompanhando, e tem Carla Fernanda, Rizomar e Maílza estão dando sugestões. Um tema para a Câmara de Itabuna discutir. Nós estamos começando o mês de novembro, Rizomar Lima, Maílza Oliveira e Carla Fernanda, e tem também outra Fernanda também, que é a minha querida Fernanda Galvão, também é membro da Acari. Eles estão sugerindo que a Câmara de Vereadores puxe essa discussão, são 4 pontos apenas que a Acari discute, que é a questão do afroempreendedorismo. A Acari tem um estudo nesse sentido, e o senhor pode ver. O segundo é o combate à fome, que o senhor sabe, a gente já mostrou ao senhor com a Fundação Marimbeta, você está ligado à Fundação Marimbeta, a questão da fome. Este ano morreram 3 pessoas de fome, por causa de fome, e nós estamos falando com o ministro Wellington Dias, presidente, o senhor é do seu partido, trazer essa questão da fome que aflige a gente. O senhor falou sempre sobre fome. A fome me preocupa historicamente. Eu nunca passei fome, mas eu sei o que é ver alguém com fome, com dificuldade, sem ter o que comer. E o terceiro ponto é formar jovens no associativismo, no cooperativismo. É uma luta nossa, uma luta da ONG Acari. São 3 propostas que podem ser discutidas. Um terceiro ponto é a questão do idoso. O idoso está apanhando demais em Itabuna. A Câmara de Vereadores levantou essa questão. Estão batendo demais. Uma cidade que bate em idoso, uma cidade que bate em velho, que bate em preto, que bate em gay, que mata índio, não é essa cidade normal, não. E aí, que tem ódio do pobre, que tem ódio do semelhante. Então, a Câmara de Vereadores, meus queridos amigos Maílza Oliveira, Carla Fernanda e Rizomar Lima, estão sugerindo ao senhor essa pauta como cidadão. Está aberta nessa proposta da Câmara Itinerante, que foi feito muito tempo, muito bem feito por também uma proposta de ouvir a sociedade. O Ricardo Xavier fez isso. E o senhor, a ideia de levar a Câmara à sociedade onde ela está. Todo artista, todo político tem que ir onde o povo está, para ouvir a sociedade, ouvir a trepidação social. Então, presidente legislativo, Manuel Porfírio, com essa responsabilidade muito grande, o senhor está mudando o comportamento de quase 200 mil pessoas. São 20 pessoas que, com a caneta, com o documento, muda o comportamento. Zona Azul, fome, peixe, alimentação. Então, a responsabilidade é muito grande, porque é histórico, né? E a história fica. Muitos vereadores estão na história, Raimundo Lima é um deles, dentre outros, e eu quero desejar ao senhor nesse sentido, como o senhor recebe essa proposta, essas sugestões que vêm de entidades, tem outras entidades também, fazer com que Itabuna seja uma cidade vivível, né? Que as pessoas tenham um carinho, um sentimento de pertencimento, que gostem de Itabuna na prática. Então, o senhor tem um mandato, pela segunda vez o mandato, e é uma responsabilidade muito grande. Tem gente que tem a vocação de política, que não tem uma vocação nenhuma, minha vocação é outra, mas não abro mão de discutir minha cidadania como pagador de imposto, como cidadão, não abro mão. Eu falo sempre como cidadão, Manuel Porfírio. Então, eu gostaria que o senhor falasse nesse sentido, como o senhor recebe essas sugestões, finalizando positivas para o seu mandato, para a mesa da Câmara, para o Legislativo como um todo. Bené, primeiro que nós precisamos se aproximar das entidades. Nós precisamos se aproximar muito das entidades. As entidades filantrópicas de Itabuna, as entidades que discutem o meio ambiente, nós precisamos se aproximar das entidades. E nós estamos no final do ano já, de outubro, fechando o ano, mas ano que vem eu quero me aproximar das entidades como poder legislativo. Nós precisamos discutir a condição, igual a questão dos carros que nós estamos dando
dando os vereadores, cada gabinete, colocando à disposição os carros, igual essa discussão. Eu quero ver se a gente... O próximo ponto é como é que a gente destina estrutura para essas entidades que funcionam, inclusive a Acari, que funciona de forma com a cuia na mão com relação à sua estrutura. Isso é absurdo. Albergue Bezerra de Menezes, a mesma coisa. Aqui o Lar Fabiano de Cristo. Nós precisamos começar a discutir isso, Bené. Isso é importante. A questão do idoso, a questão da fome, a questão do associativismo e do cooperativismo. Esse dia nós debatemos na Câmara, mas nós debatemos no andar de cima, nós debatemos com os médicos, com os bancários, com a turma dos servidores. Nós precisamos trazer não só a juventude, mas a juventude periférica, ensinar essa turma. E aí, os companheiros que fizeram essas sugestões da ONG Acari, nós vamos estar juntos no momento oportuno para discutir o associativismo e o cooperativismo nas periferias da cidade. Ensinar o nosso povo a ser dessa forma, que a cooperativa é um modelo econômico e que rende desde o catador de papel, de papelão, de resíduo, até o grande empresário, é papel nosso. E eu quero participar desses debates. Eu quero que a Câmara participe desses debates. Não só o mandato do vereador Manuel Porfírio, mas o mandato dos 20 vereadores, sabe? Então, assim, o que eu recebo isso com muito otimismo. Eu recebo essas sugestões com muito otimismo mesmo, porque eu sei que minha cidade tem pessoas igual a mim, Bené, igual a você, que pensam na cidade. Essa é uma forma de desenvolver a cidade. Essa é uma forma que nós temos para que nós trazemos o nosso povo para um debate que vai mudar a realidade da nossa cidade. Então, eu quero me colocar à disposição. Aqui, o afroempreendedorismo, né? Olha que tema bacana para nós fazermos uma sessão especial para debater. Trazer o nosso povo, não só a sessão especial, mas desdobrando para outros nichos. A fome, infelizmente, nós precisamos combater a fome. Tem o Bahia Sem Fome, onde você virou craque nisso aí já entende de trás para frente, que eu quero, com a nossa influência na capital, abrir portas para as entidades, né? A formação de jovens, nós precisamos, e outra oportunidade que eu quero falar, das universidades federais e estaduais que nós temos aqui, que precisam se envolver mais nos debates das cidades do sul da Bahia. O cooperativismo, eu já falei, e os idosos, nós precisamos endurecer as leis, nós precisamos endurecer. Quem não reconhece seu passado não pode ter um futuro. Então, eu me coloco à disposição, nós vamos dialogar mais sobre isso nos bastidores, me coloco à sua disposição. Você é um grande amigo, um grande conselheiro da minha vida, já coloquei isso aqui. Quero te agradecer pela oportunidade, te parabenizar pelo novo projeto, e vamos desdobrar esses temas aqui, ó, tá anotado. Nenhuma conversa, nenhum café, assim que dá uma aliviada aqui na agenda. Você sabe que hoje eu sou secretário-geral do PT na Bahia também, tenho outras tarefas, tenho me desdobrado para cumprir minhas tarefas, para ser para baixo, mas nós vamos debater esses temas. Mas é agradecer de coração, o tempo já estourou aqui do seu programa, parabenizar pela bela iniciativa. Entenda que quando eu trato com essa deferência, porque o rito do cargo exige isso, mas se você tem essa coisa de, Manuel, não seja comigo tão gelado, eu não sou gelado, eu sou um cara que você me conhece, quente por demais. Então, lhe agradecer, lhe parabenizar pelo o novo programa. Estava discutindo aqui nesse instante o blog do Bené, aqui na campanha publicitária do final de ano da Câmara, estava aqui com o seu nome, falando seu nome, nome de outros companheiros da imprensa, preparando uma campanha bela, para que nós possamos encerrar o ano com muita paz, Bené, muita paz. Itabuna, eu sei que Itabuna está um pouco melhor, não chegamos a tudo, mas Itabuna está um pouco melhor. Aquela orla ali, a Praça do Conceição, que é a sua paixão, uma das suas paixões, aonde você caminha ali na beira-rio, está melhor, né? Está mais bonito, está mais atrativo. Fizemos tudo, não. Precisamos fazer ainda muito por essa cidade. E principalmente a consciência do nosso povo. Que Itabuna tenha a consciência que a Derevaldo Benedito tem em transformar a vida do povo e enxergar jovens igual a Manuel Porfírio na periferia, igual você e outros companheiros enxergou, que se tornou o que se tornou
pela compreensão social que vocês têm. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, de verdade. Deus abençoe, meu irmão, estou sempre à disposição. Ele reclamou que estava falando pouco, né? Se a pessoa se fosse falar muito, Manuel Porfírio, é porque é bom relaxar. Eu gostaria de agradecer, presidente, a Andrei Velima, nosso comunicador Andrei Velima, novo assessor de comunicação da Câmara de Itabuna, Legislativo Itabunense, pela assessoria. O papel do assessor é esse, Andrei. O canal está à disposição, porque o papel do assessor é estabelecer esse contato, ele está aí ao seu lado. Também parabenizar toda a mesa da Câmara de Itabuna, todos os vereadores, porque são itabunenses. A função nossa, repito, é questionar, com respeito, com independência. Esse projeto é independente de jornalismo, como deve ser o jornalismo independente, acima de tudo com respeito, né? E o papel nosso é este, e te agradece, as pessoas estão ouvindo, e mais uma vez agradecer ao meu querido Andrei e o seu gabinete, o gabinete da presidência e o gabinete do vereador Manuel Porfírio, e um abraço a todos os demais membros da Legislativa Itabunense, entendendo que as críticas são críticas da função, a função que o mundo do cidadão, a função que ele público dele, a função. Então, agradecemos e um abraço, até a próxima oportunidade. Nós vamos cobrir mais outras matérias, outros temas. Você poderá vir aqui ao vivo e também nós temos essa intervenção, essa experiência que nós trazemos. Muito obrigado, Manuel Porfírio. Ok. Esse foi Manuel Porfírio, que nós estouramos o tempo, né, Catarina? E chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. O tema foi Câmara de Vereadores, Assembleia Municipal, a participação, tivemos a participação de pessoas discutindo, conversando, o Legislativo Municipal, ações, projetos e a relação com a sociedade. O presidente falou, ouviu, e nós terminamos agora nosso terceiro episódio, e com fé em Deus a gente retorna no próximo. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Abraço a todos.